Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 até ao versículo 36. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Este episódio que aqui está relatado, que acabamos de ler, é realmente algo de transcendente, de maravilhoso. E nós podemos olhar para o texto e ver que o Senhor deu oportunidade, proporcionou a 3 dos seus discípulos uma experiência fantástica, não é? Quantos de nós não gostariam de ter vivido aquela experiência? Quantos não teriam desmaiado, provavelmente, numa das experiências dessas? A verdade é que depois de Jesus ter falado aos discípulos um discurso duro, um discurso pesado, porque se repararem e se lembram, antes Jesus tinha dito aos discípulos que cada um tinha que tomar a sua cruz e segui-lo. Então era alguma coisa pesada. Aqueles discípulos que estavam a ouvir Jesus, realmente seguir este mestre não é coisa fácil. Ele fala de coisas difíceis, fala que ele vai morrer, fala que nós temos que morrer, fala de coisas tão pesadas. Mas, quando Jesus fala sobre cada um negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo, ele depois diz no versículo 27, aqui de Lucas 9, diz no versículo 27, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E depois diz, 8 dias depois, ele vai orar e leva 3 para ver o quê? O reino de Deus, ou seja, para ver a glória, o domínio do Senhor, a soberania do Senhor, algo fantástico. Então o Senhor vai proporcionar aos discípulos uma experiência inesquecível. Talvez para eles não ficarem tão pesados com o que ele tinha dito antes. 8 dias depois, isso vai acontecer. É uma experiência que irá impactar aqueles discípulos. Uma experiência que vai até deixá-los sem palavras. Como deixaria a nós se tivéssemos vivido essa experiência? Mas hoje eu quero mostrar aos irmãos e quero falar que as experiências que nós vivemos hoje também são importantes. Nós também temos experiências com Deus. Experiências que nos impactam. Milagres que nos acontecem. Mas cuidado, as experiências, elas marcam, mas a obediência transforma. As experiências podem marcar-nos, podem impactar-nos, mas só a obediência ao Senhor pode transformar a nossa vida. O que nós olhamos aqui e podemos ver é que quando eles estavam a orar, Jesus se transfigurou. Diz que o rosto de Jesus ficou diferente, as suas vestes ficaram resplandecentes, ele brilhava. E ao mesmo tempo,
Apareceram 2 varões, Moisés e Elias. Moisés tinha morrido há 1500 anos, mais ou menos, 15 séculos antes. Elias não tinha morrido, porque Elias não morreu. Elias foi, como sabem, levado ao céu num carro de fogo. Mas 900 anos já tinham passado sobre essa experiência. Eles estavam na glória com o Senhor. Apareceram ali e falavam com Jesus. E nessa experiência, diz o versículo 33, e aconteceu que quando aqueles... aliás, no versículo 32, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, ou seja, estavam adormecidos. E quando despertaram, viram a sua glória. Provavelmente eles estavam cansados, estavam pesados e adormeceram. Jesus estava a orar, mais uma vez, já tinha acontecido e vai acontecer mais. Jesus a orar e eles a dormir. Jesus a velar por eles, a zelar por eles em oração e eles a dormir. Acontece a mesma coisa na igreja, não é? Às vezes o Senhor está trabalhando a nosso favor e nós estamos adormecidos. Mas o interessante aqui é que quando eles acordaram, quando eles despertaram, eles viram a glória de Deus. Olha, se algum dos irmãos está a dormir, eu não sei se está a dormir ou não, ainda é cedo, se calhar não dormiu bem à noite, mas se está espiritualmente adormecido, quando despertar, verá a glória de Deus. Às vezes diz assim, mas eu não vejo nada, não aconteceu nada. Falam de experiências com o Senhor, mas eu não tive. Olha, desperte e vai ver a glória de Deus. Foi o que aconteceu com eles. Agora, a experiência foi, eles viram a glória de Deus. Jesus levou-os e eles, quando tiveram aquela visão, despertaram, aquilo impactou as suas vidas, deu provavelmente, e eu creio que sim, encorajamento. Afinal não é só negar, não é só tomar a cruz, mas há coisas bonitas e maravilhosas. Mas também a experiência, aquela visão, tem aspectos positivos, mas também pode ter aspectos negativos. E o aspecto negativo aqui foi que Pedro, olhando para aquilo que estava a acontecer, ficou tão deslumbrado que o que é que ele disse ao Senhor? Senhor, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. E ficamos aqui. Ficamos aqui a contemplar. Ficamos aqui a viver esta experiência. Ficamos aqui no alto do monte. Ai, que maravilha. Sabem, este é o problema das experiências. Às vezes há crentes que querem só viver no alto. Querem viver altos. Querem apenas viver na contemplação. E não é essa a vontade de Deus. As experiências são necessárias, fazem falta. Quando é necessário, o Senhor nos permite e nos proporciona alguma experiência extraordinária, até sobrenatural, mas é muito fácil viver apenas de experiência em experiência, dependendo dessas experiências, tal como um drogado, quase que viciados naquilo que os deixa altos, não é? E sem isso não conseguem viver. Não há compreensão da palavra, não há entendimento. E aqui diz que Pedro não sabia o que é que estava a dizer, não entendia, porque apenas estava a querer viver experiências. Mas, ao ficarem dependentes das experiências, não fazem nada e não há obediência, ficam lá no monte. Esta é muitas vezes a tendência de alguns cristãos que, é tão bom estar no culto. Alguns não acham assim tão bom que nem aparecem, não é? Mas, é tão bom estar aqui na igreja. Eu lembro-me de alguém aqui há uns anos atrás que dizia, pastor, eu se pudesse, eu vivia só na igreja. Ou seja, no alto do monte, no monte da transfiguração. Hoje onde é que está? Em lado nenhum. Várias pessoas eu tenho ouvido isso. Porquê? Porque dependem apenas de experiências. Tu já viveste alguma coisa assim extraordinária? Já sentiste alguma coisa extraordinária? Emoções, experiências. E baseiam a sua fé nisso. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Na obediência à palavra de Deus. Porque as experiências realmente são importantes para nos impactar, mas só a obediência nos pode transformar. Então eles viram realmente esta visão tão bonita de Jesus transfigurado,
Mas viram também Moisés e Elias. A sua experiência foi também ver Moisés e Elias. Aqui temos que fazer alguma paragem para explicar. O que é que eles viram realmente? Porque mas a Bíblia diz que os mortos não falam com os vivos. É proibido, até a Bíblia diz que nós não devemos contactar com os mortos. E eles não contactaram. Eles não contactaram. Os mortos que aqui apareceram não falaram com eles. Não houve nenhuma invocação dos espíritos dos mortos, nem tampouco os mortos falaram com Pedro, com Tiago e com João. Eles apareceram gloriosos, porque diz lá que, tal como Jesus, também eles apareceram em glória, estes dois varões, versículo 31, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, da sua não deles, porque Elias nem sequer tinha morrido, da sua morte, morte de Jesus, que havia de se cumprir em Jerusalém. Ou seja, eles falaram com Jesus, vieram falar sobre a morte de Jesus. E eles viram, puderam contemplar, olhando aquela visão, o estado glorioso que já vivem os crentes que partiram para o Senhor. É bom nós lembrarmos que os mortos não estão a dormir, como alguns dizem, à espera do dia da ressurreição. Eles estão já vivendo a glória com Cristo. E este é um exemplo disso. Já estão a viver a glória com o Senhor. E o Senhor mostrou àqueles discípulos, olha como eles já vivem gloriosos. Por isso vocês podem tomar a vossa cruz, seguir-me, porque um dia também vão ser assim. Também vão estar com glória. Foi um encorajamento. Os mortos estão, os que morreram em Cristo, estão já vivendo, desfrutando da glória do Senhor. Por isso é que o Senhor Jesus, lá na cruz, disse a um dos ladrões o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não disse, olha, hoje vais adormecer, não é? Vais morrer, ficas a dormir até à minha vinda. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando contou aquela parábola do rico e do Lázaro, diz que eles morreram e já estavam, o rico, no sofrimento eterno. Tanto que ele pedia, manda Lázaro, que molhe o seu dedo na água e me toque na língua, só para me refrescar um pouco. Ele já estava no sofrimento. Assim como Lázaro, aquele que confiava e dependia do Senhor, já estava no refrigério, no paraíso. Esse é o destino imediato daquele que pertence ao Senhor. Por isso, meus irmãos, vamos nos consolar com esta alegria. Quando um crente morre, ele passa a viver esse tempo glorioso já na presença do Senhor. Por isso é que João, lá no livro do Apocalipse, viu os redimidos do Senhor junto ao trono. Uma multidão de muitos que não se podiam contar, de todos os povos. Então eles viram o estado glorioso, não falaram com eles. O Senhor apenas lhes permitiu ver um pouco da glória dos santos, dos crentes, que eles iriam viver. E por isso, o Senhor Jesus iria sofrer em Jerusalém, e eles falavam sobre isso, mas o próprio Senhor Jesus ia viver essa glória. Os discípulos sofreriam, nós também sofremos, muitas vezes por amor a Cristo, mas também seremos glorificados. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 17 e 18, diz assim, irmãos, 8, 17 e 18, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Sofremos, sim. Temos que tomar a cruz, sim. Temos que nos negar a nós mesmos,
Sim, mas irmãos, a nossa esperança é que a glória que nos está reservada não se compara com tudo aquilo que nós achamos que é agora triste e negativo. Então, eles viram Moisés e Elias. Viram que eles falavam com Jesus e não falavam com eles. Falavam sobre a morte de Jesus. Viram a confirmação das Escrituras sobre o propósito da vinda de Jesus. Porque toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, falava de que Jesus viria para ser o Salvador, para resgatar. Como é que Jesus se referia ao Velho Testamento? Os irmãos lembram-se como é que Jesus se referia? Como é que no Novo Testamento nós sabemos que há uma referência ao Velho Testamento? É quando o Senhor Jesus diz, está escrito na lei e nos profetas. Na lei, quem escreveu a lei? Moisés. Então nós temos aqui a grande referência da lei, o legislador, Moisés. E temos aquele que é o chamado o príncipe dos profetas, Elias, que representa todos os profetas. Então nós podemos dizer que, naquele momento, a lei e os profetas vieram confirmar a glória de Jesus. Quando, naquela parábola que há pouco mencionei, a parábola do rico e do Lázaro, o rico faz um pedido dizendo, olha, manda Lázaro, morto, ir falar com a minha família, avisá-los para não virem aqui. Esta parábola, para os irmãos que depois quiserem lê-la, ela está em Lucas capítulo 16. E quando é feito este pedido pelo rico, Jesus diz uma resposta muito interessante. Têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Podia dizer, têm Moisés e Elias e todos os profetas, ouçam-nos. O que é que Jesus estava a dizer? Leiam a palavra, deem ouvidos à palavra e não precisam de vir para o inferno, porque terão um lugar glorioso. Falam da salvação. Eles ouviram, eles viram e eles ouviram ainda algo mais sublime. E o que ouviram mais sublime foi a própria voz de Deus. Quando tudo isso estava a acontecer, uma nuvem os cobre. E da nuvem sai uma voz que diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então nós temos que ouvir tudo o que está escrito na lei, nos profetas, nos evangelhos, e temos que ouvir Jesus. Ouvir não é apenas audição. Ouvir é dar ouvidos, é obedecer. Obedeçam. Obedeçam, e se obedecerem, então a vossa vida será transformada. Não adianta, meus irmãos, nós estarmos aqui na igreja a cantar, a ler a Bíblia, a ouvir a palavra. Se nós não pusermos em prática aquilo que nós estamos a ouvir, nunca vai haver mudança, nunca vai haver diferença, nunca vai haver transformação. Esta frase, a ele ouvi, este é o meu filho amado, é o testemunho de Deus, o testemunho do próprio Pai, confirmando a divindade de Jesus. Ele é o meu filho, a sua superioridade em relação aos outros, a sua singularidade. Reparem que Pedro ainda não a entendia. O versículo diz que Pedro não sabia o que estava a dizer. E, como Pedro não sabia o que estava a dizer, o que é que ele disse? Ele disse, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Elias, uma para Moisés, outra para ti. Ou seja, tudo no mesmo patamar, tudo no mesmo nível. E quando ele estava com esta ideia doida, não é? O que é que o pai veio dizer? Não. O meu filho amado, em quem tenho prazer, aquele que eu enviei, não vai ficar numa tenda igual à dos outros. Ele é muito mais do que isso. No livro de Hebreus diz que ele é superior aos anjos, é superior a tudo. Então, este é o meu filho amado em quem me compraste, a ele ouvi. Então, vão seguir os seus ensinamentos, vão seguir o que ele diz. Este é o desafio que eu faço. Por isso eu disse no princípio que as experiências podem ser muito boas, mas se nós vivermos só de experiências,
nunca vai haver transformação na nossa vida. A transformação vem quando nós damos ouvidos ao Senhor. Quando Ele toca o nosso coração, o desperta. E aí sim, nós vamos experimentar, mas viver realmente a glória de Deus. Eles queriam muito mais. Queriam ficar ali na contemplação, mas a contemplação não faz nada, só contempla. E hoje há muitas pessoas assim, ficam só no culto, a cantar, a contemplar, e depois não passa disso. Dai ouvidos ao meu filho, obedecei. Vocês estão adormecidos, alienados, só buscando coisas sobrenaturais. Deixam a terra e obedeçam, e a vossa vida será transformada. Esta é a mensagem que o Senhor nos deixa hoje. Amém? Que o Senhor nos abençoe.